Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, uma aula de AP do tornozelo, incidência AP do tornozelo. Os fatores técnicos, vamos dizer assim. O primeiro vai ser a distância, tá bom? Fonte e receptor de imagem. Essa distância, a teoria em tese, né, manda colocar 102 centímetros, tá? Mas se você colocar 1 metro, tá excelente, tá bom? O tamanho do receptor de imagem, geralmente filme 24x30, vai depender do seu paciente também, cada caso é um caso. Filme sem grade, ou seja, o exame feito sem grade, ou seja, você vai executar esse exame fora do book, tá bom? E aí nós temos aí uma sugestão de quilovoltagem, aparelho analógico 60 kV, variando mais ou menos 5 kV, ou seja, uma faixa entre 55 e 65 kV. Em sistemas digitais, variação de 60 a 70 kV. Lembrando que isso vai depender, lógico, isso não é uma regra, vai depender da constante do seu aparelho, né, do K do seu aparelho, vai depender também do MAS que você vai utilizar para realizar o exame, tá bom? Anatomia demonstrada: o terço distal da tíbia e fíbula, maléolos lateral e medial e tálux, e a metade proximal dos metatarsianos devem ser demonstrados, tá bom? Eles devem ser demonstrados. Exposição. A exposição ideal sem movimento demonstra margens ósseas claras e marcas trabeculares. O talos deve ser suficientemente penetrado para demonstrar as margens corticais e as trabéculas do osso. As estruturas do tecido moles também devem ser visíveis, tá bom? Agora vamos aí ao posicionamento propriamente dito, tá? Posicionamento do paciente em decúbito dorsal, com o travesseiro sob a cabeça. As pernas devem estar totalmente estendidas, tá bom? Claro, lembrando tudo na medida do possível, tá? Se for um paciente politraumatizado, você vai fazer da melhor forma, vai executar o exame da melhor forma, de uma maneira que não traga incômodo, sofrimento ou dor para o paciente. Tá bom? Posição da parte. Centralize e alinhe a articulação do tornozelo em relação ao raio central e ao eixo longo da porção do receptor de imagens que está sendo exposto, tá bom? Não force a dorsiflexão do pé. Permita que ele permaneça em sua posição natural. Ver a observação 1, que depois a gente vai dar uma olhada. Ajuste o pé e tornozelo para uma incidência AP verdadeira. Assegure-se de que toda a perna não esteja rotacionada. A linha intermaleolar não deve estar paralela ao receptor de imagem, tá? Raio central perpendicular ao receptor de imagem, direcionado para o ponto no meio do caminho entre os maléolos, tá? Maléolos, é o nome bom. Essa maneira aqui, ó, você pode observar o raio central entre os maléolos, tá bom? Vamos lá. Aqui, estruturas visualizadas, tá? Beleza? Você vai visualizar aí o maléolo medial, maléolo lateral e o tálux e a parte proximal dos metatarsianos, tá bom? Na observação 1, nós temos a dorsiflexão forçada do pé, pode ser dolorosa e pode causar lesão adicional, ou seja, você pode piorar a situação do paciente. Observação 2. Os maléolos não estão na mesma distância em relação ao receptor de imagem na posição anatômica, com uma incidência AP verdadeira. O maléolo lateral está aproximadamente a 15 graus posteriores. A porção lateral da articulação tibio-talar não deve aparecer aberta. Se essa porção da articulação do tornozelo aparecer aberta em uma imagem AP verdadeira, pode sugerir a instabilidade da articulação tibio-talar, decorrente
de ruptura ligamentar. Ou seja, você vai produzir uma falsa patologia para quem estiver analisando a imagem. O radiologista estiver laudando ou o ortopedista que observar na emergência. Posicionamento. O eixo longo da perna deve estar alinhado com o campo de colimação e com o receptor de imagem. Tá? A ausência de rotação e se a articulação tibiopatelar medial estiver aberta e a articulação tibiopatelar fechada. Não. Ligeira superposição da fíbula distal, pela tíbia distal e talos. A colimação dos 4 lados deve incluir o terço distal da perna até a metade proximal dos metatarsianos, como dito no slide anterior. Todos os tecidos moles vizinhos devem ser incluídos. Tá? Exposição. A exposição ideal sem movimento demonstra margens ósseas claras e marcas trabeculares. O talos deve ser suficientemente penetrado, como a gente leu no slide anterior, para demonstrar as margens corticais e trabéculas do osso. As estruturas de tecidos moles também devem ser visíveis. Tá? Aí nós temos uma incidência aí com algumas surpresas. Tá bom? Você pode ver que está aparecendo o osso bem destacado, e você tem também os tecidos moles. Você tem uma referência ali, uma noção dos tecidos moles. Próxima incidência, uma incidência AP da articulação tibiopatelar. 15 a 20 graus de rotação medial do tornozelo, rotação medial, tá? Fatores técnicos, como sempre, 100 centímetros. Tamanho do receptor de imagem também vai depender do paciente, mas em geral 24x30, sem grade, ou seja, sem ser executado no book, né? E a mesma quilovoltagem do exame anterior, variação entre 55 e 65 kV por um aparelho analógico e aparelho digital, sistema digital de 60 a 70 kV. Anatomia demonstrada: o terço distal da tíbia e fíbula, platô tibial envolvendo a epífise, se presente, maléolos lateral e medial, talos e metade proximal dos metatarsianos devem ser demonstrados. Toda articulação tibiopatelar deve estar aberta e bem visualizada, de 3 a 4 mm de espaço sobre toda a superfície talar, é normal. Um alargamento extra de 2 mm é anormal. Né? Exposição. A ausência de movimento é demonstrada pelo delineamento ósseo definido em marcas trabeculares. Gente, se o exame foi feito e o paciente estava se movimentando muito, você não vai ter uma margem nítida de qualquer osso, vai ficar borrado, vamos dizer assim, tá bom? A exposição ideal deve demonstrar as estruturas de tecidos moles e uma densidade suficiente, ou seja, brilho, para o talos e tíbia e fíbula distais. Posicionamento do paciente. Em decúbito dorsal, né, barriga para cima, com o travesseiro sob a cabeça, as pernas devem estar totalmente estendidas, na medida do possível, como já dito no slide anterior. Centralize e alinhe a articulação do tornozelo em relação ao raio central e ao eixo longo da porção do receptor de imagem, que será exposta. Não faça dorsiflexão do pé. Permita que o pé permaneça na posição estendida natural, flexão plantar. Possibilita a visualização da base do quinto metatarsiano, um sítio comum de fratura. Rotacione internamente toda a perna e pé em aproximadamente 15 a 20 graus até que a linha intermalleolar esteja paralela ao filme, ao receptor de imagem. Coloque um apoio contra o pé se necessário para impedir o movimento. Raio central, perpendicular ao receptor de imagem, direcionado ao meio caminho entre os maléolos.
Exposição, a ausência de movimento é demonstrada, como a gente falou, né? Tranquilo. Beleza? Aqui, ó, rotação interna, tá? Rotação interna do pé. Tá? Aí demonstra bem o raio central. E aqui as estruturas que serão visualizadas, tá certo? Incidência AP oblíqua, 45 graus de rotação medial do tornozelo. Nesta incidência aqui, aí sim nós vamos rodar bem o tornozelo, tá bom? O tornozelo vai ficar bem rodado, tá certo? Fatores técnicos, continua 100 centímetros, o quilovoltagem bem parecida com os slides anteriores, tá? Anatomia demonstrada. Terço distal da tíbia e fíbula com a fíbula distal superposta pela tíbia distal. Talos e calcânio aparecem em perfil. Pode ver que aí repara aí que já mudou um pouquinho, tá bom? A anatomia. Exposição, como sempre, não deve estar borrada, ou seja, você tem que ter as margens ósseas definidas, tá bom? Tranquilo? Aí você vai também visualizar o maléolo lateral, deve ser visto através da tíbia distal e talos. E os tecidos moles devem ser demonstrados para avaliação de derrames articulares. Vocês podem ver, nós temos o posicionamento do paciente, tá bom? Em decúbito lateral, já mudou, tá? Os outros eram feitos em decúbito dorsal. Aqui é decúbito lateral. Decúbito lateral, com o lado afetado para baixo, coloque um travesseiro sob a cabeça do paciente. Flexione o joelho do membro afetado em aproximadamente 45 graus. É claro que se for um paciente politraumatizado, você vai fazer de acordo com as condições clínicas do paciente, tá bom? Coloque a perna oposta atrás da lesionada para impedir rotação excessiva, tá bom? Posição da parte, incidência médio-lateral. Médio-lateral, presta atenção. Então vamos lá.